Queridos irmãos, graça e paz. Na semana passada, nós interrompemos o estudo da primeira carta de João, no seu capítulo final, quando o apóstolo João estava falando da marca do verdadeiro crente. E ele disse que o verdadeiro crente é nascido de Deus e ele não vive na prática do pecado. Ou seja, o pecado é um acontecimento esporádico na vida do crente. É algo absolutamente que não se repete com frequência. É algo excepcional na vida do crente. Porque o crente é guardado pelo Senhor Jesus Cristo. E quando ele não vive na prática do pecado, quando ele está guardado pelo Senhor Jesus Cristo, o maligno não lhe toca. Que coisa impressionante! Algumas pessoas falam de endemoniamento de crentes, falam de ataque de Satanás a crentes. A Bíblia ensina que quem está guardado por Jesus Cristo, o maligno não lhe toca, a não ser que Deus permita isso. Ou seja, no caso de Jó, por exemplo, quando Deus quis demonstrar a sua onisciência, a sua sabedoria, a sua soberania na vida de Jó. E então o maligno não toca o crente por causa da proteção do Senhor Jesus. Nós somos possessão do Senhor Jesus Cristo, ou seja, nós somos posse dele, domínio dele. Ele é soberanamente o nosso Senhor. Nós somos propriedade particular do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que nada pode nos tocar, porque somos propriedade particular. Nada pode nos invadir, porque Jesus é o nosso dono, nosso Senhor, o nosso proprietário, o nosso aquele que tem domínio sobre nós, o nosso Rei e Senhor. Os que nascem de Deus são de Deus. Nós precisamos crer nisso. Enquanto o mundo jaz no maligno, os que nascem de Deus, que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estes são de Deus, propriedade particular de Deus. Ou seja, ninguém pode invadir, porque é propriedade particular. Estamos guardados, selados, não há possibilidade de invasão. Mas João ensina que o dominador deste mundo, que é o inimigo, sem Deus, este mundo sem Deus, é o diabo. O dominador deste mundo sem Deus é o diabo, que cegou o entendimento dos homens, e eles não podem ver a luz. Por que a maioria dos homens não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Porque vivem sob o domínio de Satanás, cegados pelo domínio de Satanás. Então, nas trevas eles não podem ver a luz. Ao contrário dos falsos mestres gnósticos, que valorizam o conhecimento, Jesus Cristo, Filho de Deus, nos tem dado verdadeiro entendimento. Então, o apóstolo João disse que os gnósticos viviam fazendo e falando que é preciso ter conhecimento. E esse conhecimento é místico, é por meio de revelações espirituais, é por meio do culto de pedras preciosas, de cristais, de rosas vermelhas, de algumas outras substâncias como sal grosso, e que revelações místicas, de visões, de êxtases, de sonhos, de avaliações de extraterrestres que se comunicam conosco. Tudo isso na cabeça dos místicos é a revelação. Inclusive eles correm para ver discos voadores, porque os extraterrestres estão comunicando com eles. E essa sabedoria, que é tipicamente humana e falsa, é que eles achavam que era necessária para chegar até Deus. Jesus demonstra que esse tipo de sabedoria é lixo, é mundana, é pecaminosa, e que a verdadeira sabedoria é o entendimento que Ele dá de Deus, que o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus, nos dá
da palavra eterna, sabedoria espiritual. E essa sabedoria que vem para nós para o reconhecimento do que é verdadeiro. Ou seja, nós vamos ter essa sabedoria de acordo com a palavra do Senhor para reconhecer aquilo que é verdadeiro. E quando nós temos essa sabedoria, e quem tem Jesus tem esta sabedoria, porque Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, quem tem esse privilégio de ter a sabedoria de Jesus, reconhece o verdadeiro Deus e a vida eterna, e tem a verdadeira sabedoria espiritual. Nós estamos nele, em Jesus, e Ele está em nós, Jesus está em nós. É por isso que nós podemos ter essa sabedoria, porque Ele é a vida eterna. A vida eterna não é algo separado de Jesus. Não é possível ter a vida eterna e não ter Jesus. Ou seja, Jesus não me dá a vida eterna separada dele. Ele me dá a vida eterna porque Ele é a vida eterna e Ele vem habitar em mim pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o outro consolador da mesma natureza de Jesus que vem habitar conosco, e que essa sabedoria não foi dada ao mundo, foi dada apenas àqueles que creem em Jesus Cristo. Então, nós podemos avaliar isso de uma maneira positiva e ver se nós temos essa sabedoria, porque se temos Jesus, essa sabedoria está em nós. E o último conselho do apóstolo, neste texto, é o seguinte: filhinhos. Novamente, João usa a expressão filhinhos, que é muito carinhosa. João revela com a expressão filhinhos o carinho, o amor que ele tem pelos crentes em Jesus Cristo. Essa é uma atitude pastoral necessária, amar os filhos de Deus como próprios filhos. Um pastor verdadeiro, ele tem amor pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas, como se fossem seus próprios filhos. E ele pode chamá-los então de filhinhos, conforme o apóstolo João chama aqui. É o amor que ele tem pelos crentes em Jesus Cristo, que ele viu nascer, que ele criou, que ele ajudou no crescimento espiritual, e agora ele tem grande amor por esses irmãos. Ele ordena com autoridade apostólica, a autoridade de Jesus Cristo, hein? Os apóstolos tinham autoridade de Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo quem os comissionou, quem lhes concedeu a missão, quem lhes deu autoridade. O apóstolo tem uma ordem então para nós, e ele ordena com autoridade apostólica, a autoridade do próprio Jesus: guardai-vos dos ídolos. O que significa isso, guardai-vos dos ídolos? Será possível que os crentes podem ser idólatras? Infelizmente, muitos crentes ainda são idólatras. E eles adoram muitas coisas, Adoram família, adoram marido, adoram esposa, adoram a própria igreja, a organização, adoram dinheiro, adoram posição social, adoram fama, adoram ser colocados nos primeiros lugares, adoram muitas coisas, adoram filhos, Então, muitas coisas podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida, e João está dizendo: guardai-vos dos ídolos. Mas ele está falando especificamente aqui de ídolos que havia na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era extremamente idólatra. Basta lembrar da Diana, o episódio de Diana dos Efésios, uma deusa que era adorada ali em toda a Ásia Menor, Muita gente corria a Éfeso para adorar a deusa Diana, e isso rendia muito dinheiro, como o culto idólatra em Aparecida, para a Senhora Aparecida. Então, esse culto idólatra, João está dizendo que muitos dos crentes de Éfeso que saíram da idolatria poderiam ser tentados a voltar, e a tentar adorar Deus e a deusa. Então ele está dizendo: fujam da idolatria, abandonem, guardai-vos
Guardai-vos assim, preservem-se da idolatria, afastem-se definitivamente delas, não cheguem perto da idolatria, porque a idolatria pode prender vocês. Então, João está dizendo, guardai-vos dos ídolos. Os gnósticos criam em divindades intermediárias, divindades secundárias, né, entre Deus e o homem, mediando a relação de Deus com o homem. João alerta contra esse tipo de crença. Os gnósticos chegavam e diziam assim, que a gente não podia chegar a Deus imediatamente, ou seja, sem um mediador, e que Jesus Cristo era apenas um desses mediadores, mas que tinha muitos outros mediadores, né? Seres angelicais, que eram outros mediadores, e muitos crentes começaram a acreditar nisso. João está dizendo, olha, isso é pura idolatria, isso é mentira, não há nenhum tipo intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, e vocês precisam se guardar dessas condições de idolatria. João está dizendo que nunca deveríamos colocar a crença em qualquer outra realidade ou em qualquer outro objeto, em qualquer outra pessoa ou outros seres que ocupassem a posição de Deus. A idolatria é a adoração a Satanás. É bom que isso fique claro. Quando você está adorando seu carro, sua propriedade, sua família, nós precisamos amar essas pessoas, os nossos filhos, a nossa esposa, nossos irmãos, mas idolatrar é diferente. Idolatria é adoração a Satanás, adoração a Satanás. Então, é por isso que João está afirmando que devemos nos afastar da idolatria. Meus irmãos, ele termina a carta desta maneira, e nós precisamos fazer algumas aplicações para a nossa vida prática. A primeira aplicação que eu gosto de chamar a atenção é como saber que temos a vida eterna. Há muitas pessoas que têm dúvida da sua salvação e perguntam para nós, como que eu posso saber que estou salvo? O apóstolo João diz que nós estamos salvos e a evidência clara é, primeira, crer em Jesus Cristo, ou seja, acreditar firmemente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas não só crer, porque esse crer que nós estamos falando aqui tem consequências. Acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, todo mundo acredita. Crer é diferente, é um acreditar diferente. Crer significa receber o testemunho do Espírito Santo, ou seja, perceber que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Terceiro, ter satisfação na obediência. A evidência boa de crença firme no Senhor Jesus Cristo é que eu passo a desejar obedecer Jesus Cristo. Eu passo a andar em obediência a Jesus Cristo. Eu passo a amar os meus irmãos. Eu passo a orar pelos meus irmãos. Eu passo a interceder pela igreja. Eu passo a ser fiel na contribuição. Eu passo a ajudar as pessoas necessitadas. Isso é uma evidência clara de que eu creio no Senhor Jesus Cristo e que eu recebo o testemunho do Espírito Santo no meu coração. Ainda outra, amar aos irmãos. Nós acabamos de dizer, né? Amar aos irmãos significa buscar o interesse dos irmãos, estar disposto a ajudar os irmãos, colocar o ombro embaixo da carga dos irmãos, para que eles sejam abençoados. Então, esse tipo de situação é uma aplicação direta de como saber que temos a vida eterna. Uma segunda aplicação: por que Deus não responde às nossas orações? Muita gente nos fala isso, né? Deus não responde às minhas orações. Por que é que Deus não responde às nossas orações? Bom, Tiago diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Olha o que ele está dizendo: pedis e não recebeis, isto é, o normal é pedir e receber. Se não estamos recebendo, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque pedis e não recebeis, porque pedis
para gastardes nos vossos próprios deleites. Ah, então o interesse que nós temos ao pedir, e pedir mal, é para gastar nos nossos próprios prazeres. Então nós pedimos aquilo que nós queremos, nós pedimos aquilo que não é a vontade de Deus imediata para nós, nós pedimos aquilo que satisfaz o nosso coração. E isto é a mesma coisa de pedir para não receber. Nós precisamos entender que nós devemos pedir de acordo com a vontade de Deus. A oração é o tempo em que o crente amolda o seu coração ao coração de Deus, para que ele entenda o coração de Deus, para que ele entenda a vontade de Deus, para que ele entenda as prioridades de Deus, e para que ele, entendendo todas estas coisas, possa pedir para ser um elemento que seja atuante neste mundo para realizar a vontade de Deus. Ou seja, o crente pede para ser um instrumento de glorificação, para ele fazer a vontade de Deus na sua vida. É isso que o crente pede. Instrumento de glorificação. Como João orienta a intercessão? João orienta a intercessão de um modo que nós já explicamos, mas vamos repetir. Primeiro, a intercessão pelo irmão em pecado. O irmão que está em pecado precisa da nossa intercessão, e nós vamos falar com ele depois de estarmos intercedendo há algum tempo. E ele vai, se foi tocado pelo Espírito Santo, ele vai atender a nossa palavra, vai se reconciliar com Deus, vai arrepender-se, pedir perdão e reconciliar-se com Deus e com a igreja. Mas há uma outra situação, pecado que não é para a morte, né? Orar também por arrependimento e reconciliação. Mas há pecado para a morte, que é pecado quando a pessoa é renitente, ela permanece no pecado, e ela não dá demonstrações de que quer abandonar o pecado. Nessa situação, João recomenda que não devemos orar, mas devemos apenas entregar para Deus, né? No máximo interceder, pedindo a Deus que interfira no relacionamento dessa pessoa com Ele, e Deus vai produzir tratamento na vida dessa pessoa. E esse tratamento vai ser uma disciplina que às vezes será muito dolorosa, mas o objetivo de Deus é castigar o filho que Ele ama, para que o filho venha a se arrepender de seus pecados. E terceira situação é que o pecado que é para a morte e que não vai haver arrependimento, que Deus trabalha até tirando a vida das pessoas para que elas não percam a sua salvação. Nesses casos não é recomendado orar, mas não é proibido orar. Não é proibido. João não diz que não devemos orar, ele diz: nesse caso não digo que ore, nele, é ele, né? Ele não está dizendo, mas não ore. Então nós devemos interceder sempre, pedindo que Deus opere as transformações. A gente não vai conversar com a pessoa, mas sobre o pecado, podemos conversar em outros assuntos, mas Deus estará agindo no tempo certo para levar essa pessoa ao arrependimento ou tirá-la do mundo para que ela não perca a sua salvação. Outra aplicação, e nós vamos finalizar com esta. Como conhecer quem é nascido de Deus? Primeiro, quem nasce de Deus não vive pecando, peca esporadicamente e não gosta de pecar, tem tristeza, não tem alegria no pecado, tem tristeza. Não pode ser tocado, quem é filho de Deus, nascido de Deus, é guardado por Jesus Cristo. Não vive na prática do pecado, é guardado por Jesus Cristo. Não pode ser tocado pelo maligno e tem consciência de que é de Deus, que pertence a Deus. Vive separado do mundo que jaz no maligno. Então, essas são as características daquele que conhece a Deus e que sabe que é de Deus. Essas características, portanto, são características que nos permitem identificar se somos filhos de Deus ou não. Que Deus nos abençoe
Na próxima semana estaremos iniciando a terceira carta do apóstolo João. Deus abençoe a todos. Amém.